Atendimento do cliente interno. Ah, você nunca ouviu falar sobre cliente interno? Tem? Então vamos lá, assiste o Café Corporativo que a gente explica melhor. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Novo Conceito Consultoria, seu patrimônio, nossa missão. Café Corporativo, aqui no canal 25, hoje com Cristiano Mantovanini. Ele que já deve estar aqui pela enésima vez, Cristiano. Ah, umas 90 já foram, né? Já nem pede mais endereço do estúdio, né? Já vem chega, direto. já vem direto. Já traz seu carro de volta. O carro já virou autônomo para vir até aqui. Ah, é? Só aqui. Muito bom. Cristiano Mantovanini, ele que é consultor, é palestrante, especialista em liderança, em atendimento ao público, atendimento ao cliente, e hoje traz esse tema que é tão importante quanto todos os outros, que é o atendimento do cliente interno, né, Cristiano? Exatamente. Quem é o cliente interno? Cliente interno são todas aquelas pessoas que fazem parte de uma organização. Por muitas vezes, os empresários, os líderes, se preocupam muito com o cliente externo. Uhum. E eles exigem o máximo de empenho, de dedicação do cliente interno. Mas exigir o máximo não significa extrair o máximo. Uhum. Eu costumo dizer, Aguinaldo, que as pessoas não são obrigadas a trabalhar numa organização. Então, quando eu vejo um líder falando assim, vou dar bronca na minha equipe porque atenderam errado o meu cliente externo, ela não tem direito de dar bronca em ninguém. Porque ninguém é mais que ninguém é chefe de ninguém é dono de ninguém. Então, como é que a gente pode transformar essa bronca? A gente pode transformar essa bronca em direcionamento. Então, o líder deve direcionar a equipe, passando qual é a sua real expectativa com o atendimento do cliente externo, para que essa equipe conheça essa expectativa e possa, ao menos, alcançar. Né? Porque muita equipe não sabe o que o líder espera, não sabe o mínimo sobre qual é essa expectativa. E aí, acaba cometendo algumas faltas, alguns deslizes. Mas, Cristiano, quando o líder chega, vamos chamar de chefe, né? Uhum. Que aí eu estou falando de chefe. Quando o chefe chega, o dono da empresa, chega para um cliente e fala assim, eu vou dar bronca na minha equipe porque isso não se faz, ele não está também um pouquinho tirando a responsabilidade dele? Do tipo, tirando a responsabilidade dele da reta, porque a culpa não foi minha, foi da minha equipe, eu vou dar bronca, como Sim. se isso fosse resolver o problema do cliente, né? Isso aumenta o problema. Uhum. Porque um bom líder é aquele que se coloca à frente da equipe para proteger a equipe. Uhum. Eu costumo dizer que se a equipe falhou, a responsabilidade é do líder. Não a culpa, a responsabilidade. Uhum. Mas se a equipe acertou, a responsabilidade é de cada um que pertence a essa equipe. Porque um excelente líder é aquele que faz a equipe caminhar independente da sua presença lá dentro. Como eu falei anteriormente, aquele que demonstra para a equipe qual é a sua expectativa, qual é o melhor caminho para que a equipe caminhe. Mas é muito importante a gente se lembrar que as pessoas são diferentes e cada um possui uma habilidade diferente da outra. Então também não adianta o líder querer que a equipe faça tudo da forma com que ele acha correto, porque isso nem sempre vai trazer um bom resultado. Eu costumo dizer o seguinte, eu não sou canhoto, mas se uma pessoa que é canhota chegar para mim e falar assim, Cristiano, escreve seu nome com a mão esquerda. Eu vou falar, mas eu não sei escrever com a mão esquerda. E a pessoa canhota vai dizer o que para mim? É mais fácil. É mais fácil escrever com a mão esquerda. Então eu vou escrever e vai sair errado. Uhum. Agora, se essa mesma pessoa chegar para mim e falar assim, Cristiano, escreva o seu nome em letra cursiva. Uhum. Eu falo, como eu escrevo? Da melhor forma que você entende que seria. Eu vou e escrevo com a mão direita. Vai ficar muito melhor. Ah, mas a letra ficou um pouco feia? Beleza, agora é só eu treinar uma habilidade que eu já possuo. Se eu for desenvolver a habilidade de escrever com a mão esquerda, vai demorar muito mais tempo. Então a gente tem que aprender a extrair o máximo de cada pessoa, identificar
qual é o lugar correto para que cada um esteja, para que dê o seu máximo. Aí você fala sobre as pessoas fazerem aquilo que tem que ser feito diante da expectativa da liderança, correto? Então o líder vai lá, mostra a sua expectativa, isso também não quer dizer que alguém vai fazer. Não. Porque as pessoas, elas trabalham por uma motivação. O que é motivação? Seu motivo. Então, por exemplo, vamos imaginar que hoje você estivesse me contratando para trabalhar lá na sua empresa, ok? Uhum. Que motivo tenho eu para trabalhar na sua empresa, Cristiano? Vou te fazer uma pergunta baseada na sua palestra. Quem motiva o motivador? São seus ideais, né? Seus ideais. São seus ideais. Então a gente, quando é contratado para trabalhar numa empresa, a gente vai pelos nossos ideais, porque a gente se identifica com a empresa e com a causa que ela está buscando, contratando a gente. Porque assim, o líder não consegue fazer tudo, ele não consegue estar presente em todos os lugares, ele não consegue motivar todas as pessoas, apesar de esse ser o seu papel. Então eles contratam a gente para fazer esse papel de motivador, para levar reflexões para as pessoas, para que elas entendam a importância delas dentro daquela organização. E até para alinhar os ideais, né? Porque eu, por exemplo, tenho os meus motivos, não necessariamente são os mesmos motivos de quem idealizou o Canal 25 aqui. Exatamente. Mas quando eu alinho os meus motivos com os motivos do Canal 25, eu começo a olhar e falo, poxa, vale a pena trabalhar aqui, faz sentido? É exatamente isso, da match, né? Da match, com Você certeza. vai trabalhar por um propósito, é aí que entra a questão do propósito. Eu identifiquei algo nessa empresa que vai me ajudar a chegar aonde eu almejo, aonde eu sonho, aonde eu busco. E aí vou dar o melhor de mim. E aí vem o líder e fortalece isso, fortalece essa motivação, demonstra para mim que sim, eu estou no lugar correto, me mostra aonde eu preciso melhorar e eu posso melhorar e reconhece os meus méritos durante a caminhada. Porque aquele negócio da chicotada o tempo inteiro, da cobrança, da bronca, ela desmotiva. Quer dizer, mas aí o cara faz simplesmente aquilo que é obrigação, né? Sim. Por exemplo, se eu pego aqui o meu amigo aqui, o meu cinegrafista aqui, que é o Felipe, se o meu outro cinegrafista aqui, que é o Gustavo, se a gente trabalha junto, se a gente trabalha de uma forma amigável, se nós entendemos qual é a nossa missão, né, Felipe? De levar essa informação, extrair o melhor que tem o nosso entrevistado, levar para o nosso telespectador. Olha quão nobre é a nossa missão aqui, a nossa atividade. Quando a nossa equipe toda entende isso, cada um segura numa ponta. Exatamente, cada um tem uma expertise. Eu tenho certeza que se vocês invertessem os papéis aqui, não ficaria tão bom quanto fica. Não agora, pode ser que ficasse daqui a um tempo. Ou então, se você quisesse fazer tudo, não deixasse ninguém ter proatividade aqui dentro... E aí vem o líder, aquele líder centralizador, que ele tem que saber tudo, ele tem que fazer tudo. Que ele é terrível. Né? E tem muito. Eu acredito que seja a maioria deles. Você iria fazer uma pergunta, iria levantar, iria até a câmera para ver se está focada certo, iria ver se está tudo gravando, você ia voltar, ia fazer outra pergunta, ia levantar de novo, não ia sair programa, não ia sair entrevista, não ia sair filmagem, não ia sair nada. No final, não ia ficar bom. Isso aí é importante a gente dizer isso, mas é importante dizer também para o nosso telespectador que isso não quer dizer que não possa haver ajuda. Né? Por exemplo, eu gosto muito de falar na palestra, e você já me viu falando sobre isso, que quando o goleiro sai para pegar uma bola no futebol, o goleiro sai da área, imediatamente o zagueiro vai fazer a cobertura. Sim. Né? Porque não faz sentido você dizer assim, não, se ele tomar gol é problema dele, é culpa dele. Não, se a gente tomar gol, o time inteiro tomou, né? O time inteiro tomou. E também não faz sentido, por exemplo, um zagueiro, quando ele vai para o ataque, ele tem a possibilidade de fazer gol, e ele não faz porque ele diz, não é minha função, não sou pago para isso, né? Exatamente. Então, quer dizer, essa colaboração, ela pode existir, sim ou não? Ela deve existir, que aí parte da proatividade. Sabe, é uma pessoa da sua equipe falar, Aguinaldo, vira um pouquinho mais de lado, que eu acho que fica mais legal, um pedir ajuda pro outro, vem aqui ver que acho que o foco não tá tão bom. Essa ajuda, ela tem que existir. E às vezes ele fala para mim. Ele fala? Pra mim, grava de novo, isso aí não ficou bom. Né? Fala ou não fala, Felipe? E é isso aí, a gente tem que colaborar com... Isso é o cliente interno, Isso né? é o cliente interno. E eu costumo dizer que as empresas são formações de engrenagens. Se uma engrenagem não está funcionando direito, toda a empresa, todo o negócio, toda a gravação não funciona direito. Então a gente tem que ter as pessoas todas motivadas, entendendo a sua importância dentro da organização
E buscando não só fazer o próprio trabalho, mas ajudar todos para que todos caminhem de maneira igual. Porque não adianta uma engrenagem girar mais que as outras. Quebra. Sim, sem dúvida, não tenho Então dúvida. aquela que está girando mais pode utilizar da sua energia que está sobrando para ajudar os demais. Muito bom. Isso é o verdadeiro trabalho em equipe. E falando em trabalho em equipe, em resultado coletivo, vamos valorizar também quem nos ajuda muito aqui, que é o nosso patrocinador. Grupo Ethics com o Valdemar Pellegrino, ele que vem trazer a dica de segurança da semana, e a gente volta daqui a pouco com o segundo bloco do Café Corporativo. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é o encontro de molho de chaves em via pública. Novos relatos informam que vítimas encontram molho de chaves na rua. No chaveiro consta endereço e número do celular do então proprietário daquelas chaves. Pessoas de bem fazem o quê? Inocentemente fazem contato com o então pseudo-proprietário daquelas chaves, marcando encontro ou fornecendo seu endereço para a devolução. Em alguns casos, o então dono de chaves inclusive oferece gratificação. Está arquitetado o roubo. No dia do encontro, quadrilhas acessam o interior da residência das vítimas e crime danoso, muitas vezes com consequências nefastas. Nossa dica de segurança de hoje, caso situação análoga aconteça com você, é deixar essas chaves encontradas em alguma das agências do Correio, no departamento de achados e perdidos que a empresa dará destino. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Muito bom, Grupo Ethics! E aqui no segundo bloco do Café Corporativo hoje com o Cristiano Mantovanini, ele que vem falar a respeito do cliente interno, que é o outro departamento que depende de mim, é isso, Cris? Sim, exatamente. É aquele negócio, né? As empresas enxergam o RH como departamento pessoal, como folha de pagamento. E o RH, ele vai muito além disso. Ele é realmente cuidar das pessoas que fazem com que a empresa caminhe constantemente. Eu costumo dizer que as empresas são constituídas por 3 pilares: pessoas, processos e produtos. As empresas focam muito nos produtos, focam mais ou menos nos processos e se esquecem das pessoas. Claro que eu estou generalizando, existem empresas fantásticas que cuidam das suas pessoas como elas devem realmente ser cuidadas. E com isso, quando as empresas se esquecem das pessoas, as pessoas ficam perdidas. Elas não sabem para onde caminhar, não sabem para onde ir e nem aonde essa empresa quer chegar, que é a questão da missão, da visão e dos valores, né? Que as pessoas não têm isso muito claro na maioria das vezes. Que as empresas colocam só cartazes disparados por ela, só para dizer que tem, né? Protocolo. Protocolo. Para cumprir um protocolo, né? Exatamente. E tem um ditado popular que lá nos Estados Unidos, eu não me lembro agora em inglês, é don't cut your nose to find your face, alguma coisa assim. Mas em tradução livre seria não corte o seu nariz para punir sua cara, né? Que muitas vezes a gente faz isso dentro das empresas, do tipo, olha, eu não gosto do fulano do outro departamento, então eu não faço. O que ele me pede eu não faço, eu faço devagar. E todas as vezes que eu deixo de atender o outro departamento, eu consequentemente estou deixando de defender de atender o meu cliente. Sim. Você prejudica o seu departamento junto. Exato. E aí as pessoas falam assim, não estou nem aí, isso não é problema meu. Porque quando você cria uma cultura de ser mal atendido, de atender mal, você também será vítima dele em algum momento, porque em algum momento você deixa de ser trabalhador, prestador de serviço e passa a ser o quê?
Cliente. Cliente, Em algum exatamente. momento você vai numa padaria, você vai numa pizzaria, não é isso? Uhum. Então, atender o cliente interno é o início de uma engrenagem que vai fazer bem para a gente mesmo, né? Sim, a Disney diz isso, né, na sua cadeia de valores, que o encantamento do cliente externo é diretamente proporcional ao encantamento do cliente interno. Quem aqui nunca passou pela situação de ir a um estabelecimento e encontrar pessoas mal-humoradas fazendo atendimento? Encontrar atendentes conversando entre si, falando mal da empresa. Eu já passei por isso e me senti completamente constrangido. E aí, quando você fala alguma coisa ainda, essa pessoa vai dizer, ah, moço, você não sabe como foi meu dia, né? Você não sabe como é trabalhar aqui. Então, isso prova que o que nós estamos falando aqui funciona, acontece. E não quer dizer que tenha que ser ruim trabalhar em algum lugar, não. Muito pelo contrário. Cada empregador tem que saber isso. Eu posso até dissertar a respeito da importância de se trabalhar bem, mas a questão de se gerar um bom ambiente de trabalho, mas a questão não é essa, né, Cris? A questão é aquele momento lá que você está prestando serviço para um sujeito que foi lá e pagou. Exatamente. E que merece receber aquilo que foi proposto. Que está te dando uma contrapartida por aquilo que você está fazendo para ele, certo? Teve esse negócio de, eu estou pagando o seu salário, você tem que fazer. Que às vezes os clientes falam, né? Eu pago seu salário, não sei o quê. Fala isso muito para funcionário público, né? Do tipo, eu sou seu patrão, né? Exatamente. Eu costumo dizer que para o funcionário público, quando eu dou palestra para funcionalismo público, costumo dizer assim, não, o contribuinte não é teu patrão, ele é teu cliente. Ele é seu cliente, então trate-o como cliente. Exatamente. Né? Com respeito, o mesmo respeito que você teria com qualquer outra pessoa, mas o cliente, ele precisa ser visto como alguém que é a razão do seu trabalho, que se não houvesse o cliente ou o contribuinte, né, no serviço público, não haveria a sua profissão. Exatamente. Você só existe porque alguém te consome. Exatamente. É aquele negócio, o cliente tem sempre razão? Não, o cliente é a razão. Sem o cliente, nós não estaríamos aqui hoje, gravando esse programa, se não tivesse ninguém para assistir. Então as empresas existem para os clientes. A gente trabalha para os clientes. E se você não vê valor nisso, você precisa ressignificar a sua vida. Porque fazer algo que você não enxerga valor só para pagar boletos no fim do mês, não vai permitir que você pague os boletos no fim do mês. Como diz a Branca Barão, né? Dinheiro não traz felicidade, mas felicidade traz dinheiro. Não é aquele caso de você trocar de emprego. Não, é você encontrar o seu propósito dentro do seu emprego que você já possui. Isso é o mais importante, porque a gente sabe que o mercado de trabalho está muito difícil. Agora, Cris, à medida de que eu começo a atender melhor o meu cliente interno e gero um bom ambiente de trabalho para ele, essa cultura se espalha dentro da empresa, né? Se espalha dentro da empresa e se espalha fora da empresa. E aí você tem os seus colaboradores como embaixadores da marca. Fala mais sobre isso. A gente vê hoje um mercado muito competitivo em busca de mão de obra. As empresas estão dizendo que os talentos estão acabando. Então a gente tem postos de trabalho sobrando e a gente tem muitas pessoas desempregadas. Por que essas pessoas não se encaixam nesses postos de trabalho? Porque elas não estão preparadas para isso. As empresas não querem mais qualquer pessoa trabalhando dentro delas, principalmente as melhores empresas. E quando a gente tem uma excelente empresa para se trabalhar, a gente tem esses talentos querendo vir para as nossas empresas. E é aí que os nossos colaboradores se tornam embaixadores da nossa marca. Mas aí como que é? Pagar mais? Não. É reconhecimento, é um bom plano de carreira, é a pessoa ter desafios constantes. A gente sabe que essa nova geração não está preocupada com carteira assinada. Eles querem desafios, eles querem trabalhar em projetos, eles querem assistir o próprio crescimento. Tem um amigo meu que ele trabalhou comigo há muito tempo, uma empresa comum, foi embora para os Estados Unidos, ele é cidadão americano, e foi trabalhar numa empresa de tecnologia. Aqui, para ser promovido, era em torno de 2 anos, 3 anos, não tinha muito certo isso. Lá, em 1 ano ele recebeu 2 promoções. Mas isso não é pelo aumento salarial, isso é pelo reconhecimento. As pessoas querem crescer e querem crescer rápido, e hoje isso é possível. A empresa hoje é uma grife? Existe. Existe a empresa grife, que é aquela onde as pessoas têm orgulho de trabalhar, de falar que trabalham lá. E essas empresas não são as que mais pagam. Não necessariamente isso é muito são, interessante, né? Não. Se a gente pegar a Disney, 70% dos colaboradores da Disney ganham um salário mínimo.
Mas você chega lá, tá todo mundo sorrindo, te atendendo, tá todo mundo feliz de estar ali dentro. Então isso prova que não é o salário. Aí podem falar, mas são tudo americano? Não são. Se a gente tentasse, não sei se eu facilito ou se eu complico, mas imagina, né? O mercado financeiro. Todo mundo quer investir nos Estados Unidos. Sim. Só que é o país que menos paga a taxa de juros, é 0,5%. O Brasil está pagando 12, 13%. Sim. E ainda assim tem um monte de gente que não quer investir no Brasil, né? Porque o risco do Brasil é maior. O risco do Brasil está maior. Pois é. Então é mais ou menos aquela questão empresarial também, né? Tem empresa que só oferece salário. E tem outras empresas que oferecem uma vida. Que se vier com salário, melhor ainda, né? Se vier com salário, melhor ainda. E eles têm bônus, eles têm outras bonificações, outras maneiras de remunerar que são diferentes, mas que motivam muitas pessoas. Eu acredito muito no salário variável, na meritocracia. Acredito muito nisso porque as pessoas, elas se veem reconhecidas e elas se empenham ainda mais. Muito bom, Cris. Que show de bola essa entrevista. A gente te agradece ter vindo ao Café Corporativo e espera que você possa voltar outras vezes também, falar com a gente, trazer esse conteúdo rico que você traz todas as vezes que vem aqui. Muito obrigado, Aguinaldo. Obrigado a toda a equipe pelo carinho de sempre, pelo recebimento. E assim, é sempre muito gostoso estar aqui, a gente debater ideias, a gente pensa muito parecido, então a gente se complementa e eu fico muito feliz cada vez que eu sou convidado. Obrigado mesmo. Muito bom, Cris. Nós vamos agora para mais um intervalinho, conhecer o trabalho aqui da Novo Conceito Consultoria e voltamos daqui a pouco para mais cafeína. E se eu te dissesse que seu patrimônio pode estar em risco? E que você pode estar pagando mais impostos do que deveria e não está se preocupando com o futuro da sua empresa e família? Com o método exclusivo NC3S, organizamos seu patrimônio com solidez, segurança e planejamos a sucessão. Com ele, você reduz impostos, protege seus bens e garante uma sucessão tranquila. Entre em contato com a Novo Conceito Consultoria e transforme desafios em soluções. Novo Conceito Consultoria. Seu patrimônio, nossa missão. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje. Foi muito legal fazer essa entrevista com o Cristiano, porque ele fala a respeito do valor que a empresa gera para o seu próprio colaborador. E olha que interessante, que no passado, quando você, empregador, precisava de um colaborador, o que você fazia? Você pagava. Você contratava, pagava, se não conseguisse contratar, aumentava salário, pagava, contratava. Tudo estava relacionado ao quanto você está a fim de investir naquele colaborador. E hoje nós estamos vivendo uma época em que isso nem sempre funciona. Muitas vezes você aumenta o salário do sujeito e ainda assim ele vai embora, né? Porque hoje só salário não resolve. Hoje não dá mais para comprar o trabalho do trabalhador. Hoje você precisa dar respeito, bom ambiente de trabalho, tem que dar ambiente seguro, o colaborador precisa confiar em você. E olha quanto que isso é bom, porque nós temos que olhar o lado de quem contrata, o lado de quem é contratado, o lado de quem oferece serviço, o lado do cliente que recebe serviço. Se está fácil para um, vai ficar fácil para o outro. Se está difícil para um, vai ficar difícil para o outro também. E o ideal é que a gente tenha um equilíbrio. Então, quando você for contratar, procure entender que você está ali também para criar um ambiente saudável para que esse colaborador, para que ele possa crescer. E, consequentemente, sua empresa cresce junto e você também. O Café Corporativo fica por aqui e você, enquanto isso, vai nos acompanhando aqui pelo nosso YouTube, que é youtube.com.br/Café Corporativo. Aproveita, me segue também nas redes sociais, no LinkedIn e Instagram, que é @AguinaldoPalestrante. E volta semana que vem para mais uma entrevista, porque afinal nós estamos aqui para ser essa universidade em sua tela. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Novo Conceito Consultoria. Seu patrimônio, nossa missão. O
que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.